Falando de Santos FC, muito bem-vindo ao canal. Mais um Histórias do Peixão, número 10, o técnico nota 10, Luiz Alonso Pérez, o maior técnico da história do Santos Futebol Clube. Mas antes de eu começar a contar a história dele, peço o seu like, se inscrever no canal, compartilhar mais um vídeo para vocês. Beleza, nosso Santista? Cara, antes de mais nada, esse vídeo aí é uma homenagem ao Lula, mais que merecido. Eu ouço às vezes falar, qualquer um treinava aquele time de Santos Pelé. Isso é uma das maiores injustiças, gente. Ele montou o time, ele que apostou nos jogadores, nos jogadores jovens, mudou a filosofia do Santos. Ele é um dos maiores, se não for o maior responsável por aquele time, junto com a Tia também, né? Que contratou o Lula, que o Lula era padeiro, trabalhou no táxi com o pai dele e tudo. Aí depois ele treinou equipes amadoras na Várzea de Santos. Treinou times de Várzea treinou, né, na Várzea de Santos, foi bem. Já tinha um certo destaque. Aí ele trabalhou na equipe amadora da Portuguesa Santista, na equipe de base da Portuguesa Santista, né? Então ele e o Atié apostou nele e ele nunca mudou a filosofia dele, trouxe para o Santos e, cara, é o maior campeão da história do Santos, o maior treinador campeão da história do Santos, como já falamos em outras histórias do Peixão. Então, antes de mais nada, esse vídeo também vai em homenagem ao filho dele, Marcos Tadeu Alonso. Um grande abraço. Se você, santista, conhece o filho do Lula, as redes sociais dele, puder encaminhar esse vídeo a ele, ficaria grato, porque eu não achei a rede social dele, cara. Se alguém souber aí, mande para nós, ao menos no comentário, que eu caminho este vídeo aqui, né? O Luiz Alonso Pérez, nascido 22 de fevereiro de 1922. Aí, como eu falei, já teve outras profissões e tudo. E começou a ter um destaque na base da Portuguesa Santista. Aí, em 1949, ele foi subdiretor de futebol amador do Santos. Ele já tinha um certo destaque, o Santos atento, né, a várzea tudo. Antigamente se olhava muito a várzea tudo. Ele tinha um certo destaque ali, o Santos trouxe. E 3 anos depois ele acabou virando o treinador mesmo da equipe amador do Santos, né? E o primeiro contato profissional, treinar o profissional do Santos, ele venceu o São Paulo no amistoso no Pacaembu por 1-0. Porque o treinador do Santos da época, o Aimoré Moreira, ele foi treinar a seleção paulista. E ainda o Lula chegou a treinar o Santos num amistoso na Vila. Teve aquele primeiro contato com o torcedor. Como técnico efetivo mesmo do Santos, o Lula foi fazer seu primeiro jogo no dia 5 de junho de 1954 contra o Botafogo no Maracanã. O Santos venceu por 3-2 Botafogo. Primeiro jogo da história do Lula como técnico do Santos, ele já fez história, porque foi a primeira vitória do Santos na história jogando no Maracanã. Já a primeira vitória, já chegou fazendo história, para você ver como ele é diferenciado. Obrigado por tudo, Lula. E pra você ver como ele era diferenciado no quesito de base. Ele apostou no Pelé, no Pepe, no Zito e principalmente o Coutinho. Ele viu o Coutinho jogar um amistoso lá em Piracicaba. Ele pediu pro Atié que levasse o Coutinho para fazer treino lá. Ao assistir os treinos, ele bancou o Coutinho. Não, pode contratar, eu garanto. O Atié foi, contratou. E ainda era tanta confiança no Coutinho que o Lula colocou o Coutinho para estrear no Santos com 14 anos, 11 meses e 7 dias no profissional. Acredito que deu certo, né? O maior 9 da história do Santos, né? Acho que deu certo, né? Não era doido o Lula, sabia o que estava fazendo. O Pelé, muitos se diziam que ele poderia, se não fosse o Santos, ele quase deu certo em outro clube.
o pouco que eu pesquisei aí de história não é bem verdade assim não. Teve um certo desespero ali, diziam na época do Valdemar de Brito, para que deixasse o Pelé no Santos, porque ele não poderia voltar para o Bauru, o Pelé sem nenhum time para jogar, né? E o Lula bancou ele, então, às vezes muito se fala, o Santos depende, tem que agradecer eternamente o Pelé. Não é bem assim não, gente. A história diz outra coisa. A chance do Pelé voltar para Bauru sem nenhum clube para jogar aqui era muito grande se o Santos não tivesse aceitado, viu? Pesquisei bastante sobre isso. E cara, eu vou falar aqui, o Lula fez história. Tava no time que parou uma guerra. Olha o feito que o cara fez. Parou uma guerra, gente, para ver o Santos jogar. Fez excursão no mundo inteiro. O time dele inspira. Fez tanta história que hoje em dia o Guardiola, que é considerado o maior treinador do mundo, ele sempre admitiu que a maior inspiração dele é o Santos dos anos 60. Ele nunca negou isso. Inclusive, se eu não me engano, quando ele foi treinado pelo Pepe lá na Arábia, ele pedia tudo que o Lula fazia de formação, de tudo para poder implantar hoje em dia. Boa parte do que ele implanta é muito devido ao time do Lula do Santos dos anos 60. E cara, o Lula, vou contar aqui, é o técnico que mais dirigiu o Santos também. 943 partidas, 619 vitórias, 144 empates e 180 derrotas. Técnico maior vencedor da história do Santos, com 38 títulos. Dessa vez eu vou falar os 38 títulos, beleza, galera? Vou contar aqui, o Lula merece, é uma homenagem a ele, eternamente grato. Às vezes falta um pouco ele ser mais lembrado pela torcida, diretoria e tudo. Ele não pode ficar esquecido. O que ele fez pelo Santos, ele jamais pode ficar esquecido. Enquanto Deus permitir que esse canal existir, vamos falar muito de Luiz Alonso Pérez, o Lula, viu? Os 38 títulos dele: 8 Campeonato Paulista, 55, 1956, 58, 60, 61, 62, 64 e 65. 2 Libertadores e 2 Mundiais em 1962 e 63. 5 brasileiros: 61, 62, 63, 64 e 65. E a mentalidade dele vencedora, ele excursionava, ia para ganhar, amigo. Time titular, não tinha conversa. Até alguns campeonatos importantes aqui, nacionais, até a Libertadores, o Santos deixou de ganhar por viajar muito e levar o time titular e brigar por título mesmo. À toa que o time mágico dos anos 60 não tem tantas partidas juntos devido a muitas lesões por causa de excesso de viagens à África, Ásia, Europa. Então se lesionava muitos jogadores. Os outros títulos do Lula: 1956, Taça Gazeta Esportiva. 1956, Torneio Internacional da Federação Paulista de Futebol. Em 56, Campeonato do Torneio de Classificação. 59, Troféu Mário Echande. Em 59 ele ganhou também o Teresa Herrera na Espanha, o Rio São Paulo, Pentagonal no México. Em 59 também Torneio de Valência na Espanha. Oh, quanto país, hein? Em 60, Troféu Gualorosso da Itália. Desculpe aqui. Em 60, Torneio de Paris. Em 61, Pentagonal de Guadalajara. Em 61, Torneio Itália, bicampeão do Torneio de Paris. Mais uma vez em 63 o Rio São Paulo. 64, seu terceiro Rio São Paulo. 65, Hexagonal no Chile. Em 65 também o Torneio de Caracas na Venezuela. Torneio Quadrangular de Buenos Aires. 66 o Torneio Rio São Paulo e Torneio de Nova York. Além de parar uma guerra e fazer história. Mais uma outra história que o Lula fez. Lula ficou
dirigindo o Santos por 11 anos sem perder para o nosso maior rival, o Corinthians. 11 anos sem perder para o Corinthians. E olha que coincidência. Esse tabu só foi quebrado pelo próprio Lula. Quando ele assumiu o Corinthians, ele quebrou o tabu, né? Boatos até que ele ficou mais triste do que feliz ao quebrar o tabu, né? Foi um legado que ele mesmo construiu e ele mesmo acabou quebrando esse tabu. Sem ser o Santos, ele treinou o Corinthians, a Portuguesa Santista e o seu último clube, o Santo André. E ele tinha tanta esperança de voltar para o Santos que ele chegou a ter proposta do Real Madrid e ele recusou a treinar o Real Madrid com esperança de voltar ao Santos. Mas infelizmente acabou não acontecendo, né? Mas o filho dele mesmo conta que era um desejo enorme dele de querer voltar, né? Não dá para se entender o porquê que saiu do Santos, mas aí não vem ao caso. Aqui é para homenagear e agradecer por tudo que Luiz Alonso Pérez fez ao Santos Futebol Clube, né? Minha geração, por exemplo, 96, já nasceu privilegiada graças ao tudo que o Lula fez. Acredito que você também, quem assistiu aí, pôde acompanhar. Comente aí também, né? O quão feliz você era vendo o Santos treinado pelo Lula, né? Além do Gilmar do Corinthians, que ele trouxe. Outro fato também, ele quebrou a fila do Santos. O Santos não ganhava um título há 20 anos, foi o primeiro em 35. Ele foi campeão paulista em 1955. Então ele já fazia história no Santos antes mesmo do Pelé chegar. Por isso que eu falo, tem que ter todo o mérito a ele. Ele montou o time do Santos dos anos 60, o time dos sonhos. É ele. Ele é o mentor disso e será eternamente lembrado nesse canal. Meu muito obrigado, Lula. E obrigado a você que assistiu aqui também, quase 12 minutos, mas de muita história e de muito conhecimento do nosso maior treinador. Desde já aqui o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo Histórias do Peixão. E um forte abraço. Fiquem com Deus.